Bora ver, rapaziada aqui da ESPN, destrinchando, falando do jogo do Flamengo, né? Como que foi, falando de liderança, falando de Bruno Henrique, falando de um monte de situações aqui que ocorreu no jogo do Flamengo. Link do canal da ESPN na descrição. Que você que tá inscrito aí, se inscreva pra estar fortalecendo o projeto Bora Lá. É depois do jogo do domingo. Não sei, mas aí eu jogo sem Arrascaeta, jogo sem Arrascaeta, Pulgar, De La Cruz e Gerson. Aí eu tô ferrado na Libertadores. A prioridade do aí Flamengo, verbalmente, é o Campeonato Brasileiro. Não. Foi o que o Flamengo falou desde o começo da temporada. Assim, mas não num jogo decisivo. E eu acho que é muito mais negociável você gastar a energia que você tem contra o Palmeiras para se classificar contra o Tátira em casa do que você abrir mão de qualquer coisa contra o Palmeiras jogando no Allianz para jogar contra o Tátira. Aí é uma contradição de discurso. A pessoa pode falar, tudo bem, mas o Campeonato Brasileiro é muito longo, vai ser a 11ª rodada, vão faltar 27 jogos. E tem o Mundial, e tem 2 janelas de transferências, pré e pós-Mundial, e tudo pode mudar. Mas o Calçade tem um ponto importante. Eu concordo com ele. Falou uma coisa eu concordo na com o ponto prioridade, mas peraí, eu cheguei aqui... Uma dividida. Né? E a rivalidade nessa história, Então, a rivalidade maior dos últimos anos do futebol brasileiro. Você imagina se o Felipe Luiz está começando agora como treinador. E ele gera um certo entusiasmo porque ele está indo bem. E, de repente, você, na Libertadores, encontra uma campanha que não é compatível com essa expectativa que foi criada em torno do nome dele. E o Flamengo vai explicar para sua galera, gente, Libertadores, esse ano nós estamos dando bola, não. Uma coisa é o objetivo brasileirão, eu acho que isso, no caso do Flamengo, no caso do Flamengo, por tudo que o Flamengo representa, pelo investimento, por ter no banco, quando as coisas estão bem, ele pode ter no banco Bruno Henrique, ele pode ter no banco Cebolinha, ele pode ter jogadores muito importantes no banco de reservas que são capazes de virar um jogo. Mas você não vai simplesmente, neste evento muito claro, que é a Libertadores da América e uma classificação, primeiro classificar em segundo neste grupo em que o Flamengo está, já não é legal. Você vai falar, poxa, não foi bem. Ninguém vai poder provar. Uma coisa é você ser o segundo no grupo do Internacional, do Bahia, do Atlético Nacional, que é uma roubada. A outra é aquele grupo que o Flamengo, você fala, o Flamengo vai tirar de letra esse grupo. E não foi isso que aconteceu. Mas tem uma situação de aposta, né? Não, agora ela é concreta. Não, então, já tá. A briga é essa. Tá, garantir a segunda colocação em paz e azar de quem pegar o Flamengo nas oitavas de final. Já não é legal. É difícil. Se classificar como segundo não é legal. Concordo. Por mais que ele diga que o foco é Brasileirão, você tem 38 rodadas. A Libertadores é um mata-mata o tempo todo. Agora ele se classificar em segundo, que não é legal. Por quê? Porque o seu grande rival no Campeonato Brasileiro, hoje é o líder da Libertadores. Aí você fala assim, peraí, mas se o Brasileirão é o meu foco e eu não sou líder, a Libertadores eu também não estou com uma campanha legal. E o meu rival, que é o rival dos últimos anos, ele está liderando tudo e já é a melhor campanha da Libertadores. Se não entrar em campo, e de repente pode abrir 7. Deixa eu fazer uma pergunta então para a mesa, não só para ti. Vai lá. Se você tem Gerson e Arrascaeta bem para um dos jogos, em qual deles você escala? Ele vai escalar, eu escalo contra o Palmeiras. Eu acho que ele vai escalar um num jogo, outro no outro. Perfeito. Eu acho que o Flamengo Porque o pior é não ter os dois, como hoje. Aí o Flamengo, ali, ó. aí vira um Flamengo Frankenstein. Assim, aliás, falar em Frankenstein. Tem um meia por dentro. Falar em Frankenstein, nós vamos falar do Corinthians daqui a pouco. Flamengo e Palmeiras, então tem uma carga no jogo. Agora, pressão. Se o Flamengo perde pro Palmeiras na semana que vem, não acho que ele entra com a corda no pescoço contra o Tátira. É bom dizer, o time do Tátira é ruim. O Flamengo joga pra atropelar o Tátira. Qual você acha que seria a reação se o Palmeiras perder pro Palmeiras? Calma. O Flamengo perdeu o Palmeiras, a reação da torcida que vai lotar o Maracanã contra o Tátira antes e durante o jogo. Ela vai reclamar na véspera do jogo, na antevéspera do jogo, depois do jogo contra o Palmeiras. E se o Palmeiras... Contra o Tátira, ela vai apoiar o tempo inteiro. E se o Flamengo empatar ou perder contra o Palmeiras? Eu acho que ela vai apoiar o tempo inteiro. Ela pode fazer... Eu acho que não. Burburinho em rede social por causa de um tropeço contra o Palmeiras. A realidade... Tem burburinho sempre. Porque tem uma diferença entre a arquibancada e a rede social. E às vezes a gente superdimensiona a rede social. A arquibancada do Maracanã contra o Tátira, a seguir o que a diretoria vem fazendo de entender política de preço, de lotar o Maracanã, voltar a lotar o Maracanã, a arquibancada contra o Tátira, ela vai te abraçar. Porque o Tátira é um time ruim. Se você cumprir minimamente o seu objetivo, você vai construir uma vantagem no primeiro tempo, você vai trazer o torcedor. E você vai virar e falar, igual a gente falou essa semana agora, chegou a Libertadores, o Flamengo chegou a Libertadores. Isso vai ser falado. A derrota contra o Palmeiras ela vai incomodar, mas vai incomodar muito mais os tropeços nas rodadas anteriores do que a derrota exatamente pro Palmeiras. Jogou em São Paulo. Fora de casa. Então, eu não sei, te respondendo, eu não sei se a derrota contra o Palmeiras carrega barulho para esse jogo contra o Tátira. Sinceramente, eu acho que não carrega. Tivesse empatado contra a LDU, fosse um jogo de vida ou morte, tivesse perdido para a LDU, se o cenário fosse outro, não é o caso. E não acho que o Flamengo esqueceu de jogar bola. Acho que o Flamengo tem problemas de lesão, calendário, sabe?
oscilação natural, o Felipe Luiz não é o Abel. Isso tudo eu acho que vai existir. Não vai ser um Flamengo que alguém talvez tenha projetado, igual o 19, ou que vai brigar por 2 títulos, chegando muito, sabe, uma corrida muito sólida, como foi em 22 ali na época um momento com o Dorival. Então, eu não acho que tem essa pressão. Eu acho que tem um Flamengo que poderia estar jogando mais bola, poderia estar num estágio mais avançado, mas que, com atraso ou não, ele está começando a se encontrar. Eu gosto não é o Flamengo que a gente fica mirando eternamente, mas eu acho que ele está chegando. Eu gosto do futebol do Flamengo. Eu acho que o Flamengo no meio de semana era para ter vencido por mais, que era o suficiente para ganhar por mais. Acho hoje, inclusive, que enquanto conseguiu esmagar a saída de bola do Botafogo, o jogo se desenvolveu no campo de defesa do Botafogo. O Flamengo fez o suficiente para marcar o gol, a não ser a finalização de qualidade. Então. Negócio da confiança. Mas isso não está se repetindo muito. É aí que eu quero primeira chegar. rodada Toda hora é contra isso. Eu bati contra o na tecla Inter da não Toda foi hora é isso. isso. O jogo contra o Inter não foi isso. Porque eu não acho que o Flamengo precisa de qualidade. Não é esse o problema. Mas ele muda radicalmente sem os jogadores de meio de campo. De construção. Ele tinha 4 atacantes, o Pulgar tá fora, o De La Cruz com o Everton Araújo, então o De La Cruz, mas muito preocupado também, porque o time sobe muito, se o De La Cruz contra o Botafogo desgarrar, ele sabe que ele vai tomar bola em velocidade o tempo todo. Então você já não tem, não que o De La Cruz, você não pode transformar o De La Cruz numa versão do Arrascaeta nem do Gerson, mas quando eles estão os 3 juntos, é muito interessante. Quando estão 2, legal. Quando não tem ninguém, fala, peraí. Aí você tem 4 caras. O Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro e o Bruno Henrique procurando qual era o dele aqui. Tá bom, quando o Bruno Henrique sobe, digo, a articulação do Flamengo é de quem? É do Alexandre? É do Wesley? É do Wesley. Porque se tem o Luiz Araújo, o Wesley vem por dentro. É isso aí. Ele é articulador? Não vejo. Vejo ele como um jogador agudo que é capaz de, numa jogada de velocidade, diagonal para o gol ou linha de fundo. Então, aquele time que tem o passe abastecendo a profundidade, que é aquele passe em profundidade, você pega Pedro de frente para o gol, você pega o Cebolinha, você pega, no caso, eu estava no campo, o Luiz Araújo, podia ser o Gerson, esse passe não existia. Não era o passe do Gerson, não é o passe do Arrascaeta. Então, é um time de 4 atacantes que muda radicalmente o seu jeito de jogar. Mas muda muito, porque ele está formatado numa outra ideia. Numa ideia de articulação. Já que eu ocupo o campo do meu adversário, eu circulo a bola até encontrar o espaço. Eu ocupo o campo do meu adversário contra o Botafogo, nesse domingo. E como é que eu circulo se eu perdi o poder de circulação? Eu tenho atacantes. Como é que você circula rápido se você cansa? Por conta de então muda tudo. completamente. Aí fica no 0-0. E o Botafogo, acho que foi uma... Esperto. O Botafogo falou assim, vou esperar. É bom lembrar que o Botafogo, pra gente até elogiar aqui o Botafogo, jogou sem o Savarino, já vem jogando sem o Savarino. Faz muita falta. E hoje sem o Arthur, que está numa fase iluminada. Que está decidindo partidas. E que está decidindo partidas, né? Então, hoje a gente pensar Isso é um passo atrás. Você está falando assim, entendeu? Um pouco mais de prudência, assim, diante do adversário. Fala, bom, você sabe o modelo do Flamengo. Então, assim, o Botafogo foi articulado hoje dentro de um modelo que ele sabe que o adversário vai exercer. O Botafogo não foi surpreendido em nada. Não tem Arrascaeta, não tem Gerson, mas gosta de pressionar aqui em cima, né, do adversário no campo oposto. Perfeito, vamos aproveitar este espaço, essa vantagem e jogar nas costas de uma defesa que vai subir. É que se a gente falar assim, Arrascaeta e Gerson são mais jogadores do que Arthur e Savarino? São. Pode questionar o nível, se é muito mais, muito menos e tal, mas... Pra mim... O combo do Flamengo é mais pesado. Eu acho que eu adoraria ter o Savarino. Porém... Eu não vou jogar na função do Botafogo, mas eu adoraria. Acho que sim. Mas assim, porém, a gente imagina que por questão de elenco, o Flamengo conseguiria se virar um pouco melhor sem os dois do que o Botafogo sem esses dois que eu citei. E no jogo me pareceu que aconteceu isso aí. O Botafogo conseguiu se virar melhor sem os dois do que o Flamengo.